Olá, graça e paz a você que tem acompanhado esse estudo do Trilho do Discipulado. Nós já chegamos à quinta lição desta série do Trilho do Discipulado, onde nós estamos apresentando para você a salvação em Cristo Jesus. É a revista 1 do Trilho do Discipulado, onde o tema principal é a salvação. Nós estamos estudando sobre quem é Jesus, a salvação que ele trouxe para os seres humanos e como essa salvação ela alcança um ser humano, se processa na vida de uma pessoa. Então, até agora, só para recapitular rapidamente, nós estudamos no primeiro estudo sobre a Bíblia Sagrada, o Manual para a Vida. Foi muito importante esse estudo porque todo discípulo de Jesus, ele defende que a Bíblia é a sua única regra de fé e de conduta. Por isso é importante entender o quanto a Bíblia Sagrada é um livro especial e um livro que tem autoridade. No segundo estudo, nós refletimos aqui sobre quem é o Deus a quem servimos. Então estudamos sobre o nosso Deus, as características e os atributos do nosso Deus. No terceiro estudo, pudemos refletir um pouco sobre o pecado dos seres humanos, a criação perfeita de Deus, como nós somos criados perfeitos, criados para que o nome do Senhor fosse glorificado e o desastre que houve no caminho, que é o pecado. Os seres humanos pecaram, os seres humanos caíram, seres humanos fizeram aquilo que desagrada a Deus e, infelizmente, se afastaram do Criador. Na última lição, nós estudamos sobre o incomparável Cristo. Falamos sobre a pessoa e a obra de Jesus, porque é somente através do que Jesus fez por nós que esse ser humano que foi criado por Deus para a sua glória, que foi criado por Deus perfeito e que por causa do pecado, acabou se afastando de Deus, é por meio da obra de Jesus que esse ser humano pode se aproximar novamente do Senhor, se aproximar novamente de Deus. Pois bem, a partir de agora, a partir deste estudo, nós vamos começar a falar, nesses nossos encontros do Trilho do Discipulado, sobre como a salvação ela se processa na vida de uma pessoa, na vida de um indivíduo. A lição de número 5, ela tem como tema um chamado radical. Esse é o tema da lição. O texto base da lição é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Eu vou fazer a leitura deste texto na NVI, e aqui eu já lembro, é importante, você que está acompanhando estes estudos do Trilho do Discipulado, é muito importante que você, aí na sua casa, no seu trabalho, enfim, do local onde você está acompanhando estes estudos, que você tenha acesso à Bíblia Sagrada. Você possa acompanhar, checar os versículos que estão sendo mencionados aqui, ou na sua Bíblia, na Bíblia impressa mesmo, ou até mesmo na Bíblia no smartphone, mas é importante que se cheque os textos. Bom, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, esse texto diz o seguinte: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, nós fizemos a leitura aqui na NVI. Bom, qual é o objetivo desse estudo? Onde nós queremos chegar com esse estudo? Nesse estudo, nós vamos refletir sobre os 3 primeiros passos do processo da salvação, que são a eleição, o chamado e a conversão.
Então a proposta é que a gente converse sobre esses 3 primeiros passos. Uma vez que nós já entendemos quem é Deus, como Deus nos criou, o que o pecado fez conosco e o que Cristo fez para restaurar a nossa condição original. Então agora começaremos a estudar sobre como alcançamos a salvação, como podemos desfrutar dos benefícios do que Cristo conquistou por nós, para nós, na cruz do Calvário. Eu quero começar com uma definição de salvação. Se você tem a sua lição do Trilho do Discipulado, está aí na página 25, na largada, né, na parte introdutória da lição, há uma definição de salvação que é a seguinte: salvação é o processo por meio do qual o ser humano é liberto do pecado e dos seus efeitos para uma vida nova. Então isso é salvação, é libertação. Quem é salvo de alguma coisa. Quem é salvo, quem é liberto de alguma coisa. Salvação e libertação são palavras que têm significados parecidos. Então, se eu digo que alguém precisa ser salvo, é porque essa pessoa está em apuros, ela está com algum tipo de problema para precisar ser salva de algo. No caso dos seres humanos, o problema em questão é o pecado. O pecado causou o nosso afastamento de Deus, o nosso afastamento com o nosso semelhante, o nosso afastamento com as coisas criadas. O pecado afastou a gente e realmente bagunçou a nossa vida aqui nesse mundo. Então a salvação, ela vem exatamente para consertar o que o pecado causou. Consertar essa bagunça trazida pelo pecado. Então isso é salvação. E como ela se processa? É importante dizer, até antes de entrar aqui na eleição, no chamado e na conversão, que a salvação, segundo nós cremos, ela acontece pela graça de Deus. Se você der uma olhada aí na sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 11, nesse texto, Pedro, tomando a palavra num concílio que aconteceu na cidade de Jerusalém, o apóstolo Pedro diz: cremos que somos salvos pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Isso é graça, assim nós definimos graça. Graça é receber de Deus aquilo que a gente não merece. O nosso Deus, segundo as Escrituras Sagradas, é um Deus gracioso. Inclusive, esta é uma marca do caráter, dos atributos de Deus. Você deve ter estudado sobre ela lá na segunda lição desta temporada, desse período de estudos no Trilho do Discipulado. Então, Deus é um Deus de graça e Ele salva pessoas. Essa libertação, esse resgate dos seres humanos do pecado, ele acontece pela graça. Ou seja, não é em razão dos nossos méritos. Deus não nos salva em razão daquilo que fazemos. Não é por causa da nossa obediência, não é por causa das nossas boas obras. E aqui é importante destacar, as boas obras são importantes. Existe lugar para elas na vida cristã e há uma lição do Trilho do Discipulado onde nós vamos falar sobre as boas obras, sobre a obediência a Deus, sobre a guarda aos mandamentos da sua palavra, mas não como uma fonte de salvação, porque a obediência a Deus não tem a ver com isso, não tem a ver com a aquisição da salvação. Essa não é a razão pela qual nós obedecemos a Deus. A obediência tem a ver com outra questão que será estudada em outro momento. Então, a salvação ela é concedida por graça. Deus graciosamente e merecidamente, por meio do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, decidiu nos salvar. De outra maneira, nenhum de nós poderia ser salvo. Você não poderia ser salvo se não fosse a graça de Deus. Então, louvemos a Deus, né? Você que está acompanhando o Trilho do Discipulado, eu que estou aqui deste lado falando a respeito desse tema, louvemos a Deus, porque se hoje a gente pode dizer que a gente é filho de Deus, a razão é a graça de Deus. É porque Deus decidiu nos salvar. Não é por causa do nosso desempenho, da nossa performance, não é por causa das nossas obras. Bom,
Mas como essa salvação foi desenhada? Então vamos lá, eu quero começar falando aqui da eleição. Disso nós vamos falar sobre 3 itens, quero começar falando sobre a eleição. É importante sabermos que Deus decidiu salvar o ser humano antes mesmo de criá-lo. Atos capítulo 2, versículo 23, eu vou ler aqui esse texto. A versão que eu estou usando aqui é a versão da Almeida século 21. Então, nesse texto, é dito o seguinte: ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. O que Pedro está dizendo? Pedro está falando, é um sermão que Pedro está fazendo para os seus compatriotas judeus, aqueles que estavam presentes ali no dia do Pentecostes. Depois que eles foram cheios do Espírito, Pedro está pregando e Pedro diz para esses judeus: vocês mataram Jesus, Jesus morreu por causa de vocês. Só que ao mesmo tempo que ele faz essa afirmação, ele diz que na verdade essa morte, que é óbvio, os judeus trabalharam para que a morte de Jesus acontecesse, tramaram, ele teve um julgamento injusto, enfim, eles como se diz no popular, eles mexeram ali os seus pauzinhos, né, para que Jesus fosse crucificado. Mas o que eles não sabiam é que desde sempre, desde a eternidade, isso já estava planejado. Pedro diz que ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Então, muito antes dos judeus se organizarem para orquestrarem a morte de Jesus, na eternidade Deus já havia decidido que isso aconteceria. Porque antes mesmo de criar o ser humano, Deus decidiu também salvar o ser humano. E foi também lá na eternidade, quando Deus estava decidindo salvar os seres humanos, antes mesmo de criar, antes mesmo do pecado entrar na história dos seres humanos, quando ele decide criar, ele também decide salvar, porque a salvação não é um plano B para um plano A que deu errado. Não é que Deus fez um plano A, aí o ser humano pecou, agora Deus foi pego de surpresa. Não. Desde sempre ele já havia planejado salvar os seres humanos, desde a eternidade. Então, na eternidade é que a Escritura Sagrada diz que nós fomos eleitos. Eu quero ler um texto aqui em Efésios capítulo 1, no versículo 4, Paulo escreveu o seguinte, acompanhe na sua Bíblia: também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Esse Deus que planejou a salvação na eternidade também nos elegeu nele. Também lá nós fomos eleitos. O que é a eleição? A eleição tem a ver com a escolha de Deus por certos indivíduos antes da fundação do mundo para a salvação. Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo. Eu vou ler outro texto aqui para reforçar isso. Você dá uma olhada em Atos 13, 48, diz o seguinte: que ouvindo isso os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Só a parte final. Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Então, esse texto fala de pessoas destinadas para a vida eterna, crendo, abraçando a palavra do Senhor. Então, as pessoas que estavam crendo naquele momento, desde a eternidade, Deus já havia elegido essas pessoas para a vida eterna. Bom, mas como pode ser isso? Qual é a base da eleição? Como Deus, na eternidade, elegeu pessoas para a vida eterna? Isso aqui é muito importante, para não dar a impressão de que, de repente, Deus é injusto, né? Por que Deus, então, de maneira arbitrária, escolheu algumas pessoas para a vida eterna e outras pessoas para a morte eterna? Na verdade, a eleição, ela aconteceu de acordo com a presciência de Deus. Se você der uma olhada em 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro,
ele escreveu o seguinte no versículo 2, que os cristãos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, na eternidade, o Deus que nós servimos, que é um Deus presciente, um Deus que conhece eventos do tempo e da história, que ainda não aconteceram no tempo e na história. A presciência é um atributo de Deus ligado com a onisciência. Lembra lá no segundo estudo, quando você estudou sobre a onisciência? A presciência é um atributo vinculado à onisciência. Então esse Deus que conhece fatos do tempo e da história, que ainda não aconteceram no tempo e na história, na eternidade Deus sabia de todos aqueles que responderiam positivamente à oferta da salvação. Deus sabia daqueles que, quando o evangelho fosse pregado, responderiam positivamente, creriam no evangelho, abririam seu coração para o Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas, então, na eternidade foram eleitas. Então, esses que foram escolhidos para a vida eterna são as pessoas que, na eternidade, de acordo com a sua presciência, Deus sabia que responderiam positivamente o chamado do evangelho. Ok? Então, isso é eleição. A Bíblia diz isso. Deus viu você que de repente crê em Cristo, Deus viu você na eternidade, e na eternidade Ele já sabia que você tomaria uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo, e lá você foi eleito para salvação. Mas como que essa eleição é verificada? Como que ela é verificada na história? Então a salvação, ela começa com o chamado. Nós falamos da eleição, deixa eu pular agora para o chamado, que é o segundo item aqui da nossa lição. Paulo diz em Romanos 8, versículo 30, que aqueles a quem Deus predestinou, e ele usa também lá, aqueles que ele conheceu de antemão, esses foram chamados. Então todas essas pessoas que na eternidade Deus viu que responderiam positivamente à pregação do evangelho, todas essas pessoas são chamadas. O próprio Paulo também, em 2 Timóteo 1, versículo 9, ele diz que quem chama pessoas para a salvação é o próprio Deus. O texto diz: Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, Deus chama pessoas à salvação. Mas como Deus faz isso? Como Deus chama pessoas para a salvação? Como acontece o chamado? O chamado acontece por meio da pregação do evangelho. Deus nos desafiou, Ele desafiou a igreja a proclamar o evangelho para as pessoas, e um dia alguém pregou o evangelho a nós, um dia alguém nos falou sobre Cristo, nos apresentou a mensagem da salvação. Romanos 10, 14 diz: Como invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue. Versículo 17, portanto a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, a fé vem pela pregação da palavra. A palavra foi pregada, o evangelho foi pregado, e é por meio da pregação que Deus convida pessoas a receberem a oferta de salvação, providenciada por Cristo Jesus. O chamado que Deus faz, então, é por meio de um ser humano. Um ser humano foi usado por Deus, e é como se fosse boca de Deus, pregando para a gente, nos convidando à salvação. Então, um dia, essa mensagem chegou até você. Um dia alguém pregou o evangelho para você e lhe desafiou a receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Era Deus te chamando para a salvação. Enquanto isso acontecia, o Espírito Santo estava trabalhando no seu coração, porque o apóstolo João diz no capítulo 16 do seu evangelho, que enquanto o evangelho é pregado, o Espírito Santo está trabalhando. João 16, versículos do 8 ao 11, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto o evangelho é pregado, o Espírito Santo trabalha na nossa consciência, porque nós não poderíamos responder positivamente, nós não poderíamos crer em Cristo, nós não poderíamos dizer que Jesus é Senhor, se não fosse essa obra do Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Isso porque, de acordo com a Escritura, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então, era impossível que nós, nessa condição de mortos, pudéssemos responder positivamente à mensagem do Evangelho. Então, quando o Evangelho foi pregado,
o Espírito trabalhou no nosso entendimento para que nós pudéssemos entender o que Jesus fez por nós, nos convencermos do nosso pecado e aí sim abraçarmos Jesus como nosso Senhor, que é o terceiro item, que é o item da conversão, né? A conversão. Depois do chamado, por meio da pregação, o ser humano é convencido do seu pecado e é colocado numa situação de escolha. A página 27 do Trilho do Discipulado diz: abandonar o pecado e voltar-se para Cristo ou continuar vivendo em inimizade em relação a Deus. Então, quando o Espírito trabalhou no nosso entendimento, nós somos colocados diante dessa questão. Eu vou continuar no meu pecado ou eu abandono o pecado e me volto para Cristo? Quando eu decido abandonar o pecado e dar um passo em direção a Cristo, é quando o chamado vem da parte de Deus, da parte de um ser humano e o Espírito Santo trabalhando no meu entendimento, e eu decido abandonar o pecado e dar um passo em direção a Jesus, o nome disso é conversão. Conversão diz respeito a abandonar o pecado e render-se à proposta de Cristo. Jesus diz que sem conversão ninguém pode ver o reino de Deus. Então todos aqueles que são cidadãos do reino, filhos de Deus, que querem ser discípulos de Jesus, precisam tomar essa séria e importante decisão, a decisão de se converter, de abandonar o pecado, de reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu estado de pecaminosidade e caminhar em direção a Jesus, render-se à proposta de Jesus e eleger Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa era a mensagem que Jesus pregava, inclusive. Quando Jesus começou o seu ministério público, ele dizia, Marcos 1, versículo 14, veja aí na sua Bíblia, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, arrependimento e fé. Estes são os dois elementos da conversão. Eu me arrependo do meu pecado e eu deposito a minha fé, a minha confiança no Senhor Jesus. Eu escolho Jesus para ser o meu Senhor, o meu Salvador. Eu decido confiar somente nele e não nas minhas obras ou naquilo que eu posso fazer. Então isso é conversão. Isso é conversão e é um elemento importante, necessário para a salvação, porque sem conversão ninguém verá o reino de Deus segundo o Senhor Jesus Cristo. Então esses são os três passos, os três primeiros passos desse processo da salvação. Nós falamos hoje aqui, então, só para relembrar, da eleição, do chamado e da conversão. Há três perguntinhas para reflexão. O plano de Deus pode ser considerado um remendo ao plano original para a humanidade? Como entender a eleição divina? Então, como nós dissemos, é óbvio que não, né? Não pode ser considerado um remendo, porque na eternidade já aconteceu a eleição, Deus já sabia, e antes mesmo do pecado ele já decidiu salvar. No outro tempo de reflexão, a pregação do evangelho é realmente importante para uma pessoa receber a salvação. Por mais habilidosa que uma pessoa seja na comunicação, sem a atuação do Espírito, seria possível convencer alguém a abraçar a salvação? Então, de acordo com o que nós vimos, é impossível que alguém seja salvo sem a pregação, e é impossível também que alguém consiga convencer alguém por si mesmo, apenas por suas habilidades retóricas, sem a atuação do Espírito. Nós precisamos do Espírito atuando para que uma pessoa seja salva. E por fim, quando estamos indo a uma cidade desconhecida e somos alertados por alguém que conhece o caminho correto, de que estamos na direção errada, qual a atitude mais sensata a tomar para chegarmos ao destino pretendido? Quais similaridades essa ilustração tem em comum com a conversão? É isso que acontece na conversão. A conversão é como se você estivesse indo num caminho errado. E aí vem alguém e diz para você, esse caminho está errado, esse caminho vai te levar para a perdição, toma outro caminho. É isso que acontece na conversão. A gente decide mudar de caminho, tomar outra estrada, agora caminhar de acordo com a vontade do nosso Senhor. É isso. Chegamos ao final, então, dessa lição, de mais uma lição do trilho do discipulado. Esperamos em Cristo que tenha sido um período produtivo e edificante para você, e eu quero terminar esse período orando também por sua vida. Senhor, obrigado por essa pessoa, esse teu filho, essa tua filha,
que está acompanhando esses estudos do Trilho do Discipulado. Hoje estudamos sobre eleição, sobre chamado e sobre conversão. Meu Deus, eu não sei se a pessoa que está me acompanhando já tomou a decisão de abandonar o pecado e de escolher o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Por isso eu peço para Ti neste momento, meu Deus, se for o caso, toca nesse coração, toca nessa mente, e que esse Teu filho, essa Tua filha consiga dar este passo em direção ao Senhor, meu Deus. Nós Te louvamos por ter decidido nos salvar na eternidade, por graça e por misericórdia, meu Deus. Que o Teu nome seja sempre glorificado e exaltado. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.